Bom, o mundo mudou. Até aí eu não disse nada, mas todos nós sabemos que não, o mundo não vai mudar, o mundo já mudou e continua mudando. Isso. Então, o que realmente, estamos falando de empresa, de organização, de carreiras, né? O que realmente mudou nos últimos anos? O que você percebe dentro das empresas? As organizações já estão mudando sua forma de decidir? Eu vou te fazer uma pergunta chave, né, para que você tenha uma possibilidade de nos dar informações a partir da sua vivência pessoal, profissional e acadêmica. Estamos vivendo apenas uma revolução tecnológica ou uma revolução na gestão? Eu acho que os dois, né? Nós estamos vivendo um cenário onde nós tendo uma evolução muito rápida na parte tecnológica, mas também que está afetando o processo decisório, né, dentro das organizações. Então, a tecnologia por si só, ela não vai transformar as organizações, ela vai potencializar as mudanças, né, na forma de você pensar, de você decidir e de você liderar. Tá? Então, ela vai contribuir, né, de uma certa forma, mas o ser humano ele tem que estar preparado, né, para poder se adaptar a essas novas mudanças. O que a gente vê hoje no cenário no mundo, né, com relação ao mercado organizacional, é justamente isso. A gente tem uma necessidade muito grande, né, em que os nossos profissionais eles quebrem paradigmas do seguinte fato de que eles aceitem as mudanças, né, e eles não tenham medos do que está acontecendo no mundo, porque muitas das vezes o profissional ele fica com medo, né, eu vou perder o meu emprego, eu não vou ser mais útil, não vou ter mais utilidade, a minha profissão vai deixar de existir. Então, dentro desse contexto todo, você, ao mesmo tempo que você tem que se preparar para essas novas mudanças, se adequar, né, a essa revolução tecnológica, porque elas estão afetando a gestão, elas estão afetando o todo dentro das organizações, mas também ele tem que se preparar, né? E ele tem que quebrar esses paradigmas de aceitar a mudança como favorável, como sendo um fator decisivo, um fator que vai estar melhorando, né? E trabalhar junto, né? Eu falo assim, a gente não tem mais como hoje viver sem IA, a gente não tem mais como hoje viver sem tecnologia. Então, você vê, por exemplo, o incidente que aconteceu na quarta-feira, praticamente no Rio de Janeiro teve um boom, né, por conta da ventania forte, e muitas pessoas ficaram sem energia, sem sistema, e aí você vê que dentro de uma empresa, sem sistema, sem tecnologia, sem ferramenta, nada funciona. A gente praticamente fica esperando, né, a energia voltar, o sistema voltar a funcionar, né, para poder, da partir dali, você começar a operacionalizar, né, a executar. Então, você vê que a gente tem uma certa dependência, né, e a tecnologia, ela trabalha a nosso favor, né, no intuito de quê? De melhorar a eficiência, tá? Então, as empresas que antes elas baseavam suas decisões apenas na experiência e na intuição, passaram a incorporar análises preditivas, indicadores em tempo real, inteligência artificial como um suporte estratégico. Então, hoje, a inteligência artificial ela vem como uma ferramenta para contribuir, né, para a gente poder ter esse suporte estratégico em tempo real, de forma tempestiva. E, ao mesmo tempo, né, vai surgir novos desafios para os profissionais, para as organizações, que vai ser o seguinte, as pessoas, né, os profissionais, eles precisam de competências, né, de competência. Então, a gente precisa desenvolver essas competências, porque as organizações elas precisam das competências e das habilidades dos profissionais. E aí, esse novo cenário, né, que está surgindo com a inteligência artificial, ela vai trazer novos desafios. Quais são esses desafios, né? As competências humanas, porque hoje o humano, né, as características soft skills, elas estão em alta, né? A gente precisa de um profissional que tenha um equilíbrio emocional, socioemocional. Então, o socioemocional hoje ele tem um peso, né, dentro da organização. A interpretação de dados como senso crítico, né? Então, isso hoje a gente vai ter que utilizar a inteligência artificial também para ter esse senso crítico. Então, se a máquina não tem senso crítico, o ser humano tem.
A interpretação ainda está na mão do ser humano, né? Lidar com essas mudanças constantes, construir uma cultura organizacional, né, que seja mais ágil, que seja mais colaborativa e que vai orientar, né, as organizações ali através de evidências. Então, a IA ela vem para contribuir dentro desse contexto, né? Então, mais do que aprender, né, e utilizar essas novas ferramentas, os profissionais eles vão precisar compreender, né, que estamos diante de uma nova lógica de gestão, no qual essa inovação, né, eles vão ter que se adaptar a essa inteligência, porque a gente precisa de quê dentro das organizações? De uma inteligência estratégica, uma visão estratégica. Então, a gente vai usar essa ferramenta de forma estratégica para agregar valor, né? Então, isso vai ser um fator determinante no futuro. É bem legal. Você trouxe umas coisas assim super interessantes. Primeiro, a questão da mudança. Mudança gera medo, não tem jeito, né? A gente não sabe o que vem pela frente. O novo assusta, deixa a gente com medo, não sabe se vai ser bom, se não, né? E aí vem com o preparo socioemocional dessa pessoa. Ela já está passando por um processo de mudança e ainda tem que estar nessa adaptação desse novo. Então, assim, será que não seria esse equilíbrio, essa busca, né? A verdadeira beleza vai estar nessa coisa do técnico com o humano, do saber liderar, mas ele também tem que saber interpretar os dados? Algo assim, nesse sentido? Para essa nova transformação que a gente está passando? Essa nova realidade que a gente está vivendo hoje, né, ela tem uma barreira onde que, assim, a transformação, na realidade, ela não é só a tecnologia, né? Porque a gente estava vivenciando a tecnologia desde a era do computador lá atrás, quando a gente fazia tudo manual, e a gente começou a utilizar, né, os computadores, e aí começou aqueles receios, aquele medo, eu não vou ter mais emprego, não vou ter trabalho, e você tinha medo dos computadores roubarem, né, a sua função dentro das organizações. E você viu que a gente veio se adaptando, que a gente veio evoluindo, e que a gente hoje convive com os computadores, com os celulares, né, que a gente não consegue mais viver sem os sistemas, que você vê que, na realidade, as profissões, né, as atividades das organizações, ela vai se transformando, e a gente vai se adequando, e algumas funções elas vão desaparecendo, porque elas vão sendo automatizadas. Mas a função em si, a profissão em si, ela é necessária. Isso, né? Ela continua então, a transformação, ali, né? Então, essa barreira, né, da transformação, ela é tecnológica? Sim, porque nós estamos avançando, mas também é comportamental, né? O emocional, né? O emocional, o medo do desconhecido, a insegurança diante dessas novas competências que estão surgindo, né, da IA, né, o conhecimento, né, porque, assim, a gente tem um modelo que é tradicional, né, e aí a gente tem que abandonar essas práticas, né, e entrar dentro desse novo processo de mudança, e ver de que forma que você se enquadra, de forma que você se encaixa. Então, você tem que se preparar para esse novo cenário, né? E aí se adequar. Né? Porque, na realidade, se você parar para analisar, a tecnologia ela avança, a velocidade dela é exponencial. Né? A adaptação das pessoas tem que ser da mesma forma gradual. Né? Eles têm que se adaptar a essas novas mudanças. Então, é nesse ritmo, né, de transformação digital que a gente tem que também se acelerar para poder acompanhar tantas mudanças que estão acontecendo dentro do mercado e dentro das organizações. Entre no nosso YouTube, Papo Transparente. Você também pode nos assistir pelo Spotify e no LinkedIn. Não perca, falamos sobre o que está acontecendo de atual e das possibilidades de emprego, de trabalho, de empreendedorismo, de startup, de estágio, tudo voltado para você.